pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Muitos os que entram por qual porta? A porta larga que leva à perdição, porque na porta estreita, que precisa se esforçar, que precisa renunciar, nessas são poucos. Para entrar pela porta estreita que conduz à salvação em Jesus Cristo, é preciso mudança também. Mudança drástica de vida em busca da salvação. O próprio Jesus Cristo disse isso também, registrado por Lucas, capítulo 9, 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Certa vez alguém disse sobre o Evangelho: é por graça, é de graça, mas custa um alto preço. Que preço é esse? O preço da renúncia. Coisas que você gostaria de continuar fazendo e você não vai fazer porque a palavra de Deus não permite. Porque não tem a ver com a vida de quem serve a Deus, de quem abandonou o pecado para viver uma vida santa e agradável a Deus. Alguns podem estar a essa altura ficando chocados. Espera aí, que história é essa de santos? Eu pensei que santos eram aquelas pessoas que estavam nas estátuas para serem veneradas. Não, santo é todo aquele que quer ver a Deus. A Bíblia diz que nós temos que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Você sabia disso? Muita gente sabe, mas eu quero falar com você que nunca tinha ouvido: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Quer dizer, ao pé da letra, que se você também não for santo, você não vai ver Deus. Ah, mas eu sou um pecador. Todo mundo é. Mas agora você tem que ser um pecador santificado. De vida separada, você vai ser separado do pecado. O velho homem, as velhas práticas vão ficar para trás. Porque você é uma nova criatura, se você quiser ver a Deus. Porta da verdade. A verdade não é popular ou fácil. A porta estreita é um chamado ao discernimento e a fazer escolhas difíceis. Muitas vezes, para agradar a Deus, você vai desagradar algumas pessoas, porque você vai dizer a verdade. Diga em amor, em respeito a todos, mas não minta para agradar a quem quer que seja. Não negocie a verdade a fim de ser simpático e popular. Não incorra em erro para agradar a quem quer que seja. Antes, o seu cuidado, a sua atenção esteja voltado para agradar a Deus. Mas também porta da esperança. Ao entrar pela porta estreita, há uma esperança de uma vida transformada e um futuro melhor. Fruto da escolha por seguir a vontade de Deus. O próprio Jesus Cristo disse que não havia ninguém que, tendo deixado pai e mãe, se for possível, por amor do Evangelho, e aí eu não estou dizendo para você desprezar o teu pai e a tua mãe agora, não é isso. O significado não é esse que você tem agora que virar as costas para o seu pai e para a sua mãe, a não ser que eles te proíbam de servir a Cristo de alguma forma, mas você vai respeitá-los até o último momento e honrá-los. Mas se for preciso, o homem deixará pai e mãe por amor de Cristo, por amor do Evangelho. E não tem nenhuma pessoa sequer que, tendo deixado pai, mãe, bens, heranças, fazendas, carros, o que quer que seja que essa pessoa tenha que deixar por amor a Cristo, que não receba 100 vezes mais no presente e no porvir. E eu não estou falando de riqueza, estou falando de sentido para a vida. Riqueza é o mínimo. Estou falando de você encontrar razão de viver, você encontrar o seu chamado e se realizar.
em Cristo Jesus talvez seja a busca que a maioria das pessoas faz sem saber e passa a vida inteira tentando encontrar sentido. Alguns chegam ao ponto de desistir da própria vida por não encontrar o tal sentido da vida. Por que é difícil entrar pela porta estreita? Por causa da mentalidade. Massa e maioria. A maioria das pessoas segue a cultura que muitas vezes vai contra a vontade de Deus e a forma que Ele designou. É preciso escolher a soberania de Deus ao invés da massa. Lá em Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo a Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O mundo está cego para as coisas de Deus. O príncipe ou Deus dessa era, deste século, como o apóstolo Paulo chama, cegou o entendimento das pessoas. As pessoas têm uma visão distorcida daquilo que Deus quer, daquilo que é o bem. Problemas e aflições. Será que tem problema? Será que tem aflição? Quem tenta entrar pela porta estreita? Ninguém disse que servir a Deus seria fácil. A Bíblia não diz isso. Certamente passaremos por muitas aflições e problemas no caminho da salvação. Problemas e aflições estas, ou estes, que vão nos fortalecendo e moldando o nosso caráter pelo caminho. Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E o empecilho do orgulho e das ilusões? Convicções pessoais, orgulho, podem nos impedir de ver a vontade de Deus e seguir pela porta estreita. É preciso humildade para reconhecer a verdade. Qual a importância de perseverar? Primeiro, é uma escolha diária. Assim como escolhemos seguir a Deus um dia, é preciso fazer isso de novo todos os dias, independente das circunstâncias. Está bom? Continue com Jesus. Está difícil? Continue com Jesus. Está chovendo? Jesus Cristo. Está fazendo calor? Jesus Cristo. Está tudo pago? Jesus Cristo. Está faltando tudo? Jesus Cristo. É preciso uma atitude positiva. Deus sempre responde ao nosso esforço e dedicação. Mesmo que a jornada pareça difícil, persista, porque há um caminho recompensador, há um final que vale a pena, transformador. A caminhada pode ser difícil, mas no final, a vida devotada a Cristo vale a pena. Primeiro, porque você vai cumprir o propósito divino aqui na terra, a sua vida vai ter sentido. E depois, porque você terá o galardão no porvir, toda a recompensa daquele que deixou alguma coisa de valor aqui por amor a Cristo. E os obstáculos? Será que tem? Muito. Distrações e influências, muitas coisas podem nos distrair do objetivo final, que é agradar a Cristo. Mas nós temos que perseverar. Muitas vezes nós seremos decepcionados. Sabe aquelas pessoas que se afastam de Deus porque se decepcionam com outras pessoas e aí querem colocar todos os empecilhos, todas as desculpas para dizer: não, esse negócio de religião, isso é coisa de homem, eu quero agora do meu jeito, da minha maneira. E essa pessoa se fecha em si mesma, daqui a pouco está amargurada, ela cria coisas na sua cabeça, adapta a sua vontade, daqui a pouco essa pessoa está só, triste, abatida e sem rumo para a vida. A nossa confiança deve ser depositada em Deus e não nos homens. Nós devemos ser tolerantes com aqueles que falham, com aqueles que caem. Nós mesmos devemos ter cuidado. O apóstolo Paulo disse: está de pé? Cuidado para que você não caia, não se escandalize com aqueles que praticam coisas erradas, com aqueles que tropeçam. Cuidado para que você não tropece. Não deixe que os tropeços te afastem de Deus. E concluindo, cada dia temos uma oportunidade de começar novamente e fazer melhor. Deus nos oferece a chance a cada novo dia. Olha, parece clichê, mas cada dia que amanhece é uma nova oportunidade que você tem de corrigir erros e se aprimorar na presença de Deus.
O caminho da salvação está repleto de possibilidades e oportunidades. Errou? Se arrependa. Prossiga para o alvo que é Cristo. A graça é suficiente para nos capacitar a atravessar os desertos que certamente haverão ou haverá. Deus providencia flores em meio aos espinhos para que a gente tenha alento, motivação para continuar. Sabe, muitas vezes você receberá palavras de pessoas que talvez você não conheça, que vão te incentivar a prosseguir. Deus tem essa capacidade de mover corações e pessoas para te ajudar, para te incentivar. Assim como tem gente para te colocar para baixo, tem pessoas que vão ser usadas por Deus para te dar uma palavra de conforto, de esperança, de direção, usando a experiência que tem. O fato de já terem passado pela mesma situação as capacita a ter empatia, a se solidarizar com você, para que você entenda que é possível vencer quando não se perde a fé. A graça de Cristo nos capacita a ir mais longe. A porta pode ser estreita, a jornada pode ser árdua. É preciso fazer sacrifícios pessoais, mas vale a pena. Vale a pena refletir sobre a nossa vida, a nossa jornada e deixar os fardos desnecessários que nos impedem passar pela porta estreita, nos aproximando de forma mais profunda de Deus, transformando a nossa vida e nos credenciando às mansões celestiais. Ora, Jesus Cristo está às portas. O mundo caminha para um desfecho. Não é tempo de perder energia com coisas inúteis. Vamos fazer como o apóstolo Paulo disse, vamos aprender a remir o tempo, porque os dias são maus. Vamos aprender a usar o nosso tempo, os nossos dons, os nossos talentos e recursos para promover cada vez mais o reino de Deus, porque a sua vinda é certa. Aquele que fez a promessa não tardará. Deus abençoe a todos nós com o entendimento da sua palavra.